Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Água e os Verdes gostariam de trazer a discussão neste plenário a matéria da poluição dos recursos hídricos. Talvez fosse importante relembrar às senhoras e aos senhores deputados que, na posição conjunta que os Verdes assinaram com o Partido Socialista, esta matéria da poluição dos recursos hídricos foi matéria de destaque dos nossos acordos e das nossas negociações. Melhorar os nossos recursos hídricos foi uma questão que os Verdes fizeram questão de salientar nessa posição conjunta. Neste Dia Mundial da Água, os Verdes assinalaram também o dia com uma marcha pelo Alviela. Porquê? Porque o Alviela é um símbolo de uma longa luta contra a poluição de recursos hídricos, de muitas e muitas promessas, muitas das quais não cumpridas, e de muitos problemas, portanto, ainda não definitivamente resolvidos. Mas, senhoras e senhores deputados, nesta declaração política, os Verdes gostariam de fazer uma abordagem sobre o Rio Tejo, em particular. Não sei se as senhoras e os senhores deputados sabem, mas a primeira petição ambiental que deu entrada na Assembleia da República há 30 e muitos anos foi justamente sobre a poluição do Tejo. Ora, passadas estas décadas, já se pode mesmo dizer assim, continua o Tejo a ser uma prioridade ambiental no país pelos inúmeros problemas que ainda enfrenta. Mas os problemas estão identificados. Desde logo, trata-se de um rio internacional que transporta poluição de Espanha e escassez de caudal. E nós sabemos que a Convenção da Albufeira não está a garantir os caudais ecológicos. Portanto, o reforço da relação com Espanha na preservação do Tejo é um imperativo e impõe-se, como os Verdes tantas vezes têm dito já no decurso desta legislatura, que a revisão da Convenção da Albufeira é também ela um imperativo, garantindo métricas de caudais médios em períodos mais curtos para aproximar as médias aos caudais efetivamente existentes no Tejo e para garantir caudais mínimos que sejam adequados à preservação dos ecossistemas. Em território nacional, os focos de poluição e de descargas e, portanto, de problemas também são sérios e estão identificados, nomeadamente com empresas como a Centro-Oliva, a Celtejo, em Vila Velha de Ródão, ou hectares como a de Mação e Abrantes. A questão é: por que razão continuam as fontes poluidoras identificadas a contribuir para a degradação do Rio Tejo? É que, na verdade, existem debilidades propícias à continuação destes crimes ambientais sobre este Rio Tejo. E as debilidades também estão encontradas. Só para dar alguns exemplos, falemos de duas responsabilidades que se prendem com as empresas. O autocontrole das empresas é muito espaçado e deve ser mais regular. O controlo mensal não chega. Há certas alturas em que o controlo diário deve ser exigido. Por outro lado, os investimentos para garantia de melhores padrões ambientais são claramente secundarizados pelas empresas e devem ser exigidos sob pena dessas indústrias não terem condições para funcionar se degradam o património natural da forma como o fazem. Só a título de exemplo, a Celtejo tem um plano de investimentos de ordem ambiental previstos para 2020. É tarde, devem ser antecipados. Mas temos também, claramente, responsabilidades por parte do Estado. A escassez de recursos humanos em estruturas públicas, como a Agência Portuguesa do Ambiente, é uma evidência e as necessidades de contratação são reconhecidas pela própria APA para melhorar a ação no terreno e para poderem desempenhar funções de fiscalização com eficácia. Diz a APA que, pelo menos, no mínimo, mais 10 funcionários para agir no terreno. O Governo comprometeu-se com a contratação de mais 5 em 2016. Não é suficiente.
Não é suficiente, mesmo com a articulação entre o IGAMAOT, a CCDR. Não. Outra responsabilidade do Estado, a impunidade dos poluidores. Durante um longo período de tempo, não eram homologados relatórios de inspeção que permitissem a punição dos infratores. Portanto, a celeridade de processos com princípio, meio e fim é determinante para conter a ação dos poluidores. Resumindo, senhoras e senhores deputados, medidas necessárias em que nos devemos empenhar para salvar o Tejo. Exemplos: controlo mais regular, exigência de investimentos ambientais, mais recursos humanos de fiscalização, não facilitar a impunidade dos poluidores. Face às denúncias feitas por cidadãos e movimentos associativos e também por nós, Partido Ecologista Os Verdes, e face às evidências de agravamento da poluição no Rio Tejo, designadamente desde o terceiro trimestre de 2015, o Governo criou a Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição do Rio Tejo em janeiro de 2016, que produzirá conclusões até ao final de junho de 2016. Vamos aguardar essas conclusões com séria responsabilidade. Mas mesmo para terminar, Sr. Presidente, só que gostava de salientar aqui uma questão. A luta das populações é fundamental. A denúncia, o protesto, a exigência para salvar o Tejo. Todos pelo Tejo. Deve ser uma máxima que todos devemos adotar na presente legislatura, para que daqui a 30 anos não andemos sempre a falar do mesmo. Muito obrigada.